Olá, voltamos aí para falar sobre as reações orgânicas. A gente vai falar nesse módulo agora sobre a substituição nucleofílica. Então vocês viram, por enquanto, né, duas, né, das três reações de substituição. Então a gente tem a reação radicalar, que é para os alcanos, a eletrofílica, que é para os aromáticos, e agora a gente vai ter a nucleofílica, que acontece com quem? Com os aletos de alquila. Né? O que são os aletos de alquila? São aqueles que possuem um halogênio ligado a um grupo alquil. Lembrando que alquil é tudo aquilo que vem de alcano. Tá? Então, nesse caso, a gente tem o cloroetano. Tudo bem? Então, o que é o cloroetano? É um átomo de cloro ligado a um grupo etil. Tá? E o grupo etil, por ser derivado de um alcano, é um grupo alquil. Bom, então, nesse caso, nós temos, né, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, nós temos o cloroetano que vai reagir com o KOH, gente. A gente tem o cátion, né, que é o K+, e tem o ânion, que é o OH-, o hidróxido. Tá? Nesse caso, o carbono é o polo positivo, porque ele está ligado a um cloro, e a gente sabe que o cloro, ele tira elétrons, né? Ele é um átomo eletroatraente em relação ao carbono, ele é mais eletronegativo. Então aqui nós temos o quê? O carbono como polo positivo. Então quem vai atacar esse carbono não é um eletrófilo, né? Eletrófilo é quem gosta de elétron, é um eletrófilo, não é isso? Agora, quem gosta de carga positiva, esse vai ser o nucleófilo. Então o nucleófilo é o contrário do eletrófilo, né? Então, enquanto o eletrófilo ele gosta de carga positiva, ele tem atração, enquanto o eletrófilo tem atração pela carga negativa, né? Tem atração por elétrons, tá? O nucleófilo, lembra que o que tem no núcleo do átomo? Prótons, nêutrons não tem carga, né? Então o núcleo do átomo é o quê? Positivo. Então quem gosta do núcleo gosta de carga positiva. Então o nucleófilo gosta do quê? Gosta de carga positiva, tudo bem? Nesse caso, o carbono é o polo positivo da molécula, né? Nessa ligação ele é o polo positivo. Então quem é nucleófilo aqui? O cátion, que é o potássio, ou é o ânion, que é o OH-, o hidróxido? Tem que ser o ânion, né? Então, a espécie que vai funcionar aqui, né, como nucleófilo é o OH-. Então, o OH- é o meu nucleófilo. Tá? Então, ó, conclusão. Quem é eletrófilo? Quem gosta de carga negativa. Mas para gostar de carga negativa, ele tem que ser positivo. Tudo bem? Quem gosta de carga positiva é o nucleófilo, mas para ser nucleófilo, para gostar de carga positiva, ele tem que ser negativo. Então o OH- é o meu nucleófilo, tudo bem? O OH- é que vai atacar esse carbono aqui, tudo bem? Bom, eu posso pensar também que o K+, que é um cátion, ele vai se combinar com quem? Ele vai se combinar com o Cl- aqui, tá? E o OH-, então, vai, né, entrar no lugar, porque se o K+ e o Cl- se combinam, tudo bem? O cloro sai, né? E aí ele sai com o seu par de elétrons, o OH- já possui esse par de elétrons, eu substituo um grupo eletronegativo pelo OH-, que também, né, possui lá a carga negativa, ele é um ânion, tudo bem? Bom, nesse caso, né, vai formar aqui etanol. Tá? Então vai formar o etanol. O etanol é um álcool. Então o produto da reação, nesse caso, é um álcool. Então eu estou transformando o quê? Um aleto de alquila em um álcool. Tudo bem, gente? Bom, geralmente, né, nas provas, eles usam este exemplo, o aleto de alquila sendo substituído pelo OH, pelo grupo hidroxila, tudo bem? Existem outros nucleófilos? Existem. Então, por exemplo, o grupo metoxi ou metoxila, né? O oxigênio, ele vai estar com carga negativa. Então ele vai estar na forma de ânion também. Então lembra que o oxigênio tem os pares de elétrons, né? Aqui ó, tem um, aqui tem dois,
3 pares aqui, tá? Essa caneta aqui não é... Dá um pouco de trabalho usar, ó. Pronto. Acho que dá para entender, né? Ó. Certo? E esse oxigênio, então, ele tem uma carga, ele carrega consigo uma carga negativa. Então, esse aqui também pode ser considerado um nucleófilo, tá? Então, nesse caso, o cloro vai ser substituído por tudo isso aqui. Então, vai formar como, né, produto um éter, tudo bem? Fica o oxigênio aí entre os carbonos. O que mais, gente? Pode ser o enxofre também, né? Ó. Tá? Então é tudo aquilo que carrega consigo o quê? Pares de elétrons livres, carga negativa. O enxofre e o oxigênio são da mesma família. Então o oxigênio vai ter uma química muito parecida com a química do enxofre em alguns pontos, né? Em alguns aspectos, né? Então aqui, por exemplo, ó, posso pegar um sulfeto aqui, tá vendo? Ele também pode funcionar como nucleófilo, tá? Então ele vai formar um tioéter, tá? Então é que nas questões, mais de 90% das questões, né, que eu analisei, quando se fala de substituição nucleofílica, eles dão exemplo de haleto de alquila se transformando em álcool, né? Mas não é só esse tipo de reação que a gente tem na reação de substituição de haletos de alquila, tá? Eu posso transformar o haleto de alquila, além de transformar em álcool, eu posso transformar em outros produtos também. Posso transformar em éter, posso transformar em tioéter, posso transformar em outros produtos orgânicos que não o álcool, tá? Só para vocês saberem que o álcool não é o único produto desta reação. Tudo bem, gente? Bom, a próxima reação da qual a gente vai falar é a reação de adição, tá? Então, a gente tem que ter noção de que cada tipo de composto orgânico tem a sua reação característica, tá? Então, os alcanos, eles sofrem adição, tá? Os compostos aromáticos, eles sofrem substituição, tá? Os alcanos sofrem substituição radicalar, né? Os aromáticos sofrem substituição também, só que eletrofílica, né? Já os hidrocarbonetos, né, que possuem uma ligação pi, possuem uma insaturação, né, que é o caso dos alcenos e dos alcinos, né? Os alcenos e os alcinos possuem ligação pi, eles são insaturados, tá? Então, essa ligação pi, ela vai ser uma região da molécula do alceno ou do alcino que tem uma densidade eletrônica maior. Então, os elétrons vão se concentrar mais ali, tudo bem? Então, é uma região que atrai o quê? Vai atrair eletrófilos, tudo bem? Bom, então, para hidrocarbonetos saturados, a gente não espera que haja adição. A gente espera o quê? Para esses hidrocarbonetos? Substituição. Então, alcanos, né, aquilo que tem cadeia saturada, não vai adicionar. Ele vai sofrer substituição. Já aqueles que têm dupla, aqueles que têm tripla, né, é o contrário. Eu não vou esperar que eles sofram substituição. Ao contrário, eles vão sofrer adição. Tá? Uma diferença importante é que na adição não são, né, retirados átomos, né? Átomos não abandonam a molécula para a entrada de novos átomos. Não, aqui somente eu vou ter quebra da ligação π e entrada de novos átomos. Aqueles átomos que já estavam, eles permanecem. Então é o caso, por exemplo, do eteno, quando ele sofre a hidrogenação. Tá? Durante a hidrogenação, os dois hidrogênios que fazem parte da molécula do H2, eles simplesmente entram na molécula do eteno e forma o produto saturado, que é o etano. Tá? Qual dessas ligações é rompida? A mais fraca, a ligação π. Então a gente tem na composição da ligação dupla, né, lembra que uma delas é a ligação sigma, certo? Essa é a ligação mais forte, tudo bem? E a gente tem a ligação π também. A ligação π é que vai ser rompida sempre na reação de adição, tudo bem? A ligação sigma, ela permanece. No lugar dessa ligação π, eu vou ter o que, pessoal? Eu vou ter a separação dos dois elétrons, então eu posso pensar assim, e a entrada então do reagente, no caso o hidrogênio, tudo bem?
Então o esquema geral da adição é essa, né? O esquema é esse. Você vai ter a ruptura da ligação π, entra o reagente e forma um único produto. Então eu tenho dois reagentes que formam um produto só, tá? O reagente inorgânico, no caso, ele entra aí na molécula sem que haja a saída dos átomos que já estavam na molécula desse reagente, tá? Bom, na halogenação, ao invés de entrar hidrogênio, vai entrar o quê? Vai entrar halogênio. Nesse caso, estou usando o cloro como exemplo. É o mesmo esquema, né? Vai ter a ruptura aqui de uma das ligações, a ligação π, a gente sabe disso, né? Um cloro adiciona de um lado, tá? Então um dos cloros entra de um lado, o outro cloro entra do outro lado, certo? E vai formar um haleto de alquila, né? Só que aí é um dialeto, são dois halogênios aí, certo? Um no carbono 1 e o outro no carbono 2, tá? Bom, na hidrohalogenação a gente tem a entrada de um hidrogênio e de um halogênio, tá? Da mesma forma, rompe a ligação π, o hidrogênio adiciona de um lado, o cloro adiciona do outro lado, tá? Aqui vai formar um composto monohalogenado, ao invés de dihalogenado como na reação anterior. Só que, quando a gente tem uma molécula, né, onde os carbonos são diferentes, então aqui nessa molécula os carbonos são iguais entre si, então tanto faz onde você colocar o hidrogênio e o cloro. Agora aqui nós temos carbonos diferentes. Nós temos um carbono que é mais hidrogenado, esse aqui, ó. Ele tem dois hidrogênios, né? E a gente tem esse outro carbono que é menos hidrogenado, tá? Onde entra o hidrogênio? No caso desse reagente aqui, do HCl, ele é um reagente assimétrico. Como assim um reagente assimétrico? De um lado é hidrogênio e do outro é cloro. Então tem que saber onde vai o hidrogênio e onde vai o cloro. A regra de Markovnikov fala o seguinte: o átomo de hidrogênio adiciona-se ao carbono mais hidrogenado. Tá? Pensa assim, ó, quem é rico fica mais rico e quem é pobre continua pobre. Aquele que tem 2 ganha mais 1 e fica com 3, certo? Então aqui, ó, certo? CH3 aqui, ó, ficou saturado. E o cloro só resta ele entrar onde? Naquele que tem menos hidrogênio, tá? Então vai formar essa molécula aí, que é o 2-cloropropano, tudo bem? Um haleto de alquila. Bom, então quando você tiver um reagente assimétrico e tem 2 carbonos diferentes ao redor da sua dupla, escolhe aquele carbono mais hidrogenado para receber o hidrogênio, tudo bem? E aquele que tem menor índice de hidrogenação recebe o halogênio no caso, tudo bem? Bom, eu posso ter também, gente, adição de água. Nesse caso, a reação se chama hidratação. Como vocês podem ver, a hidratação, né, ela também vai ser, né, com um reagente assimétrico, que é a água. De um lado é H, do outro lado é OH, então isso é um reagente assimétrico. Então nós vamos usar também a regra de Markovnikov. Bom, mas aqui os carbonos são iguais, então não teria problema, né? Tanto faz eu colocar o hidrogênio aqui, ou então do outro lado, porque vai ser o mesmo produto formado, vai formar etanol, né? Vai formar o álcool, né, como produto da reação. Agora, nesse tipo, né, de alceno, aí eu tenho carbonos que são diferentes. Esse carbono aqui não tem hidrogênios. Já esse aqui possui um único hidrogênio, então ele é o mais hidrogenado, ele recebe o hidrogênio. Tá? Então, pela regra de Markovnikov, o hidrogênio entra no mais hidrogenado. E o OH entra, né, a hidroxila entra aqui nesse outro carbono aqui, tudo bem? Certo? Vai formar um álcool também. Tudo bem, gente? Então essa é a adição. Então adição de hidrogênio é hidrogenação. E adição de halogênio, halogenação. Adição de haleto de hidrogênio é hidrohalogenação. Aí vai usar a regra de Markovnikov porque é reagente assimétrico. E a hidratação é adição de água, que também vai usar a regra de Markovnikov. Tudo bem? Bom, agora em alcinos, o que vai acontecer? Bom, os alcinos eles sofrem tudo que o alceno sofre, só que em dose dupla. Por quê? Porque ao invés de uma ligação π, eles têm duas. Então pode ser rompida as duas ligações π. Pode romper uma só? Pode, e depende da quantidade de hidrogênio que você colocar. Se você colocar 1 mol de hidrogênio para 1 mol do etino, vai formar o eteno, tá? Porque só vai ter a possibilidade de quebra de uma única ligação π. Agora, se eu colocar hidrogênio em excesso, se eu colocar 2 mols de H2, as duas ligações π vão sofrer ruptura. Então vai adicionar dos dois lados. E aí vai saturar a molécula, vai formar o etano. Tá? Então pensa assim,
O alcino faz tudo que o alceno faz, só que em dose dupla, porque ele tem duas ligações pi ao invés de uma só. Então ele adiciona duas vezes aquele mesmo reagente, tá? Bom, vamos supor que a gente tem uma reação de hidratação, tá? Aqui, ó, hidratação. Na hidratação, vamos supor que eu adicionei 1 mol de água apenas e usei 1 mol de alcino. Então eu tenho proporção, né, equimolar, aí, vamos dizer assim, uma quantidade em mols igual para os dois reagentes, tanto a água quanto o alcino que vocês estão vendo aí, que é o propino, né? Bom, serve a regra de Markov-Nikov, tá? O hidrogênio liga no mais hidrogenado, o mais hidrogenado é o carbono da ponta, porque ele tem um hidrogênio. Este outro carbono, né, do meio aqui, o carbono de número 2, ele não possui hidrogênios ligados a ele, então vai ligar o OH no carbono 2, tá? Então vai formar essa molécula aí que vocês estão vendo, que é um enol. Só que os enóis são instáveis, e aí vai acontecer o quê? Aquele fenômeno do tautomerismo, tá? Então o hidrogênio ele vai migrar, certo? Esse hidrogênio aqui, ele vem para cá, ó, certo? E a ligação também, né? A ligação dupla ela também migra, ela vem para cá, ó, tá? Aí vai formar uma carbonila, vai formar uma ligação C dupla O, e aí fica o grupo CH3 aqui na ponta, vai formar uma cetona como resultado da reação, tá? Então no caso, né, da hidratação dos alcinos, a gente tem essa, né, característica aí, a gente pode ter o tautomerismo cetoenólico ou aldoenólico aí, tá bom? Beleza, gente? Bom, então por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta para falar da eliminação.